Meu amigo vascaíno, dia decisivo para o gigante da colina, envolvendo o assunto da interdição de São Januário. Hoje, possivelmente, a gente terá novidades com relação a isso. E ontem, na parte da noite, tivemos várias atualizações. Uma vindo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e outra também envolvendo aí a doutora Gisele Cadreira, que veio a público para dar um parecer oficial da Vasco SAF. Hoje também está programado para que a comissão de arbitragem venha a público para poder se manifestar sobre o erro de arbitragem no jogo contra a equipe do Bahia. Hoje o Seleme vai fazer aquele programa lá na CBF TV com Félix Passovski, e o Vasco prepara um relatório para poder mandar para o STJD. E, obviamente, a gente vai falar muito aí sobre essa questão entre Vasco da Gama e Fluminense. Jogão de bola aí no dia 16 de setembro. Onde será esse jogo, hein? A gente vai explicar para vocês. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aqui para o vídeo. Meus amigos, o Vasco da Gama, após empatar aí com o Bahia, após aquela festa lá na Barreira, pensa agora na equipe do Fluminense. E o seguinte, o nosso treinador, o Ramon Dias, deu folga aí para o elenco do Vasco até quinta-feira. Porém, a dedicação aí de alguns jogadores são tão grande que o Paê e o Rossi vão treinar em período integral durante a folga. Eles quiseram fazer isso para aprimorar a sua forma física. Você vê o grau de dedicação dos atletas do Vasco da Gama para tirar o Vasco dessa situação. No jogo contra o Fluminense, a gente vai ter aí alguns desfalques, né? O Medel tomou o terceiro cartão amarelo, o Jair foi expulso. No entanto, a gente terá o retorno do Zé Gabriel. Bem, meus amigos, agora a gente vai falar aqui sobre essa situação aí envolvendo a arbitragem, porque hoje está previsto para que o Seleme venha a público aí para explicar a situação envolvendo o erro de arbitragem contra a equipe do Bahia. O Vasco, pela quarta vez consecutiva, foi lesado no Campeonato Brasileiro. E o Vasco prepara aí um relatório aí grande aí, com os erros de arbitragem do jogo do Red Bull Bragantino, do jogo do Atlético, do jogo do Palmeiras e contra a equipe do Bahia. Esse jogo contra o Bahia foi muito grave, porque o que aconteceu foi que o Bahia teve um jogador expulso com 18 minutos aí do segundo tempo. O Vasco iria jogar com um jogador a mais e os pesos e as medidas foram tomadas de forma distinta. O VAR foi, chamou, expulsou o Jair com razão, mas deixou a situação do Gilberto contemporaneizada. E a gente espera aí que o Vasco, nos próximos dias, ingresse aí com a ação no STJD para rever os nossos direitos. E hoje a gente vai ter aí um dia decisivo no que corresponde aí à situação da interdição de São Januário. Porque ontem a gente teve duas novidades. Uma vinda do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a outra vinda aí da diretora jurídica da SAF do Vasco da Gama, a Gisele Cabreira. E o seguinte, né, sobre a situação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ontem o acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com aquela decisão negativa, foi publicado no Diário Oficial. Ou seja, o Vasco agora já pode recorrer ao STJD. Era isso aí que faltava, certo? E o seguinte, ontem a doutora Gisele Cabreira veio a público para poder dizer que está por detalhes e as negociações com os promotores do Ministério Público estão a todo vapor. Isto porque o Vasco vai chegar a um acordo com o Ministério Público, vai conseguir o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. O Vasco resolveu todas aquelas pendências envolvendo ali as catracas de São Januário, para que o Ministério Público, as autoridades possam ter ciência de quem está entrando e quem está saindo de São Januário. A biometria e o reconhecimento facial já foram aí, respectivamente, instalados. E o seguinte, Vasco e Fluminense, a gente tem dito aqui, o Vasco segue conversando aí com o comandante do BEP, do batalhão aí especializado da Polícia Militar em eventos aqui no Rio de Janeiro, para que o jogo seja no estádio de São Januário. A informação é que o Vasco vai tentar, até a última instância, levar esse jogo para São Januário e com público, certo? E outra coisa, se porventura o Vasco da Gama não conseguir colocar São Januário nesse jogo, esse jogo deve ir para o Engenhão. Perfeito? O Fluminense está queixando, dizendo que não joga aí em São Januário por conta da segurança, era só o que faltava o Mário Bittencourt tentar colocar aí paradigmas para ver onde que o Vasco da Gama vai jogar. Uma vergonha aí descabida. Mas o seguinte, hoje o martelo deve ser batido e a qualquer instante aí a gente deverá ter São Januário liberado para a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil aí, tá? E a própria doutora Gisele Cabreira disse ontem que a festa e o clamor público que a torcida do Vasco está fazendo é essencial para que essa liberação seja ocorrida o mais rápido possível. Obrigado pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.